Murilo, Ponte 1, Londrina 0. Que perereco, hein, Edu? Meu Deus do céu. Que partida sem inspiração da Ponte, mas com garra, pelo menos. Mas tomou sufoco até o último minuto. Eu tenho que dizer a bem da verdade aqui, que o VAR, ele vê coisas que o olho humano não vê naquele bolo de jogadores. E nesse lance aqui, houve a intenção do jogador do Londrina de tentar empurrar a bola para dentro com um soquinho, com o braço. Zé Vitor, número 19. Só que ele pega tão de raspão na bola que ele nem desvia a trajetória dela. E para mim o gol foi bem anulado, quero deixar claro isso. Mas, se ele não tivesse feito essa tentativa e acabou raspando, né, a mão, não foi nem o braço, foi a mão na bola, ela teria chegado no Mocelin do mesmo jeito. Então a Ponte deu muita sorte, houve por parte do VAR muita eficiência e de certa forma precisão, porque eles poderiam estar lá tomando um cafezinho e conversando lá sobre a morte da Bezerra, e não veio e acabou, o gol limpo. A bola veio no escanteio, passa por todo mundo, sobra pro Mocelin, que para mim é o melhor atacante da equipe do Londrina, aliás, sempre foi bom jogador, às vezes é meio desleal, divide com o pé meio alto e tal, mas não entendo um cara desse aí no banco. Segundo tempo, todas as jogadas de perigo, 2 chutes cruzados perigosíssimos e mais esse golaço. Mas eu tenho que dizer isso, que o gol foi bem anulado. Por quê? Porque houve o toque à regra. Se ela é justa ou injusta, é problema de quem a inventou. Mas o VAR estava lá para isso e viu o toque na mão. Só que o toque na mão não desvia a trajetória da bola. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o jogador do Londrina, o Zé Vitor, número 19, não faz essa bobagem de tentar empurrar a bola para dentro com um soquinho, ela teria o destino final da mesma forma, sem mudança na sua trajetória de nenhum centímetro. E o Paulo Mocelin teria empatado o jogo num castigo merecido. Teria sido merecido porque a Ponte não jogou bola. A Ponte só se defendeu covardemente, jogando atrás, não valorizou a posse de bola, não atacou o Londrina, não se impôs com a autoridade de quem joga em casa contra um time que estava 9 pontos atrás da Ponte e fez uma partida tecnicamente sofrível contra um adversário extremamente limitado, e só por tudo isso que eu acabei de contar aqui é que a Ponte não perdeu, não jogou 2 pontos na lata do lixo pela sua falta de personalidade, de objetividade, de coragem e, acima de tudo, de autoridade de quem joga em casa. Esse foi o jogo que eu vi. A Ponte fez um gol a 2 minutos e meio e não jogou mais futebol. Ah, mas teve uma bola na trave, um chute aparentemente despretensioso no segundo tempo, no gol da Fepasa. Esse chute do Paulo Baia, bola bate antes, o Neneca dá um leve desvio nela e ela bate do lado de fora do poste direito dele, vai para escanteio, porque a trave é neutra, bateu primeiro no goleiro de levinho. É muito pouco para um time que tem agora 13 jogos por realizar, e a gente fica aqui, né, tentando catar milho para saber quais os 3 jogos que a Ponte vai ganhar. Tal é a limitação do time, a fragilidade do time, a falta de confiança do time. A Ponte precisa de 3 vitórias em 13 jogos, talvez um empate. 3 vitórias e um empate em 13 jogos. Está muito bem encaminhada depois da vitória de hoje. Então valeu muito. Uma vitória importantíssima. Uma vitória de sobrevivência na Série B. Agora, o futebol apresentado para mim foi abaixo da linha da pobreza técnica de um time que não se impõe, de um time que se defende e rifa a bola, e que tem uma defesa muito bem postada e que hoje, pela atitude acertada do VAR, chegou a 4 jogos consecutivos tomando apenas um gol. Tomou o gol do Ceará, não tomou da Chapecoense, não tomou do Botafogo e não tomou hoje. Portanto, 0,25 gol tomado por partida nos 4 últimos jogos. Esse é o ponto alto. Então, temos que criticar a limitação do sistema de criação
e de conclusão de um dos piores ataques, o segundo pior ataque da competição. Isso sim é extremamente preocupante, mas temos que ressaltar a força defensiva do time da Ponte, que no perereco, com as calças na mão, ganhou o jogo. Mas ganhou um jogo que não vale 6 pontos, que vale 12 pontos, porque foi de um concorrente direto, meu queridíssimo Edu Pinheiro.